iniciação científica. Gente, nem acredito que eu tô aqui. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Camille, sou estudante do curso de Psicologia. E a convite do professor Cláudio, eu vim falar sobre matemática, que eu tenho estudado bastante nos últimos meses, junto aos meus colegas, a Carol, que está aqui presente, e a Fran, que é o nosso projeto de iniciação científica. A gente vai falar sobre a terapia cognitiva comportamental. A nossa colega ela já falou um pouquinho sobre a TCC tradicional. E nesse momento a gente vai entender um pouco a TCC aplicada ao transtorno de insônia. É importante que vocês compreendam um pouquinho a insônia na nossa sociedade. Então, eu trouxe uma coisa muito importante que a Organização das Nações Unidas decretou em 2022 que vivemos uma epidemia global da insônia. Isso significa que o sono, algo tão essencial para a nossa homeostase, regulação emocional, criatividade, tem se tornado cada dia mais escasso. Isso porque vivemos essa lógica da produtividade excessiva e não paramos, né? Então a insônia ela é um sintoma histórico dessa valorização do desempenho em detrimento ao equilíbrio. Pode passar. Pode passar. Vivemos uma sociedade 24/7. Isso significa que nada desliga. Estamos o tempo inteiro ligados nas redes sociais, nos streams, no trabalho remoto. E por vezes nos deparamos com frases ou ditas por nós mesmos ou ouvimos dos outros, como dormir para quê? Esse desprezo total realmente pelo descanso. Então temos uma população cronicamente cansada e nesse momento entendemos que o sono ele é um pilar de saúde coletiva, tão essencial quanto a atividade física e a alimentação. Pode passar. Os critérios diagnósticos para o transtorno de insônia, eles vão se basear no DSM-5, que é a padronização diagnóstica, e no momento atual no CID-10, porque o CID-11 só vai ser efetivamente implantado em janeiro de 2027. É importante que vocês compreendam o que é transtorno. Quando a gente fala de transtorno, a gente fala de um conjunto de sintomas que geram um sofrimento clínico significativo para o indivíduo. No caso da insônia, é a insatisfação pela quantidade ou qualidade do sono, a dificuldade em iniciar, manter ou retomar o sono. Além dessa padronização diagnóstica pelo DSM-5, a avaliação clínica é essencial porque nós precisamos observar o sujeito no seu todo, né, na sua singularidade. Então, a compreensão clínica ela vai abranger tanto os aspectos psicofisiológicos, tanto da cultura e da individualidade e particularidade do paciente. Pode passar. Agora, de fato, vamos falar sobre a TCCI, né, a terapia cognitiva comportamental aplicada ao tratamento do transtorno de insônia. Eu gosto de explicar a partir da perspectiva do Clifton Fadiman, porque ele traz uma metáfora muito legal, que ele diz assim: a insônia não consegue parar de comer. Ela se alimenta de qualquer tipo de pensamento, incluindo aquele sobre como não pensar. Quando o Fadiman diz que a insônia não consegue parar de comer e ela se alimenta de qualquer tipo de pensamento, eu pensei assim, nossa, então a gente tem que parar de pensar. Mas como fazer isso? Porque pensar é inato, nós pensamos o tempo inteiro, não há possibilidade de parar de pensar. Então, qual seria a alternativa? E nesse caso é a TCCI, e eu espero que vocês consigam entender um pouquinho como ela funciona. O Arthur Spillman ele vai nos explicar os fatores que vão fazer com que a insônia ela surja e ela se mantém no indivíduo, a partir dos 3 P's, que são os fatores predisponentes, precipitantes e perpetuadores. Eu gosto de explicar de um jeitinho diferente, que eu acho que todo mundo consegue entender, que os predisponentes é como se fosse um estoque de alimentos. Então, algumas pessoas elas vão ter algumas características que vão torná-las mais vulneráveis ao transtorno de insônia, como questões biológicas, características da personalidade ou histórico familiar. Os precipitantes é como se fosse um banquete inesperado. Então, são eventos estressores ou ansiogênicos que fazem com que a insônia de fato se manifeste. Como no caso, né, no Rio de Janeiro, a gente está vivendo uma fase muito difícil. Eu mesma, nessa última semana, fiquei sem dormir alguns dias, muito preocupada. Então, esse pode ser um banquete inesperado. Vemos a época do Covid-19, a pandemia, que causou impactos muito severos na nossa sociedade. Esse pode ser considerado um banquete inesperado. Então, a pessoa ela já tem um estoque de alimentos, né? E aí acontece uma situação que faz com que a insônia, de fato, se manifeste.
E aí a gente tem os perpetuadores, porque somente esses eventos, eles não são capazes de fazer com que a insônia ela continue com o passar do tempo. Os perpetuadores, eu gosto de chamar eles de guloseimas infinitas, porque é exatamente isso. São eles que vão fazer com que a insônia continue se alimentando. Pode passar. Eu trouxe para vocês conhecerem alguns exemplos dessas guloseimas infinitas, que são os padrões cognitivos disfuncionais e os padrões comportamentais disfuncionais. Alguns exemplos dos padrões cognitivos disfuncionais é o pensamento tudo ou nada, por exemplo, não há um meio termo, né? Ou é 8 ou é 80, então a pessoa ela acredita que de fato não dorme bem. O raciocínio emocional, que é considerar sentimentos como verdades absolutas, ou seja, se ela sente que não vai dormir bem essa noite, ela acredita de fato que não vai. A generalização excessiva, que é usar uma experiência negativa isolada para prever o futuro. Por exemplo, se eu não dormir bem essa semana, logo eu nunca mais vou conseguir dormir bem. Os padrões comportamentais disfuncionais são os horários de sono irregulares que vão desregular diretamente o ciclo circadiano, os cochilos tardios ou longos que vão reduzir a pressão para dormir, permanecer acordado na cama porque pode associar à frustração. Isso significa, né, tem um estudo muito rico que traz, que ao momento que você vai dormir, deita na cama, nos primeiros 15 a 20 minutos, se você não conseguir pegar no sono, o ideal é que você se levante, vá para um outro cômodo e depois volte para a cama. Ambiente inadequado, então um ambiente com muita iluminação, barulho, ou que te causa desconforto. Exposição à luz azul, então a gente fala tanto da assistir televisão, as novelas das 9, deitado na cama, tanto o uso do telefone, o consumo de cafeína, visto que a cafeína ela tem uma meia-vida de 6 horas, e eu costumo brincar que a gente deve consumir cafeína só até as 2h99 da tarde, não 3, 2h99, e alimentação pesada antes de dormir. Pode passar. E a proposta, então, é uma reeducação cognitiva e comportamental. O termo reeducação eu coloquei só para fins didáticos, tá, gente? Não tá na literatura. Porque esse é o objetivo da TCCI. Eu digo que é um momento de limpar a despensa, porque a gente tem um monte de guloseimas, a gente tem a despensa cheia, que faz com que o transtorno continue se alimentando. Então, a ideia, de fato, é esvaziar, é jogar fora no lixo. O objetivo, então, é modificar esses padrões de pensamentos e comportamentos que são responsáveis pela manutenção da insônia. Pode passar. Eu trouxe para que vocês conheçam um pouquinho o esboço das sessões, então como que funciona o processo terapêutico. A duração de sessões geralmente é de 6 a 8 e 30 a 90 minutos cada. A sessão 1 é um momento de avaliação e introdução à TCCI. Isso significa o paciente, o relato dele, a individualidade e avaliar se de fato a TCCI vai se encaixar, vai ser bom para aquele paciente, vai ser efetivo a partir da sua individualidade. É um momento também de psicoeducação, então falar sobre a insônia, explicar para ele como que funciona. A sessão 2 é o momento da apresentação do modelo dos 3 P's que vocês já conhecem e também as intervenções comportamentais que a gente vai falar mais à frente. A sessão 3 é o momento de apresentar a higiene do sono, que também é uma técnica comportamental, que mais à frente a gente vai falar. Fazer a revisão do diário, observar as dificuldades e planejar estratégias de adesão para as intervenções. Pode passar. A sessão 4 é uma sessão focada em trabalhar as crianças disfuncionais com a terapia cognitiva. Das sessões 5 a 7 é a continuação do gerenciamento da adesão. Isso significa que é ajustar o que está funcionando, ver se realmente o paciente está evoluindo, se está tendo um progresso, né, revisão do progresso, e continuar reforçando as práticas de higiene. A sessão 8 é o momento da prevenção de recaídas, então uma revisão final e uma criação de estratégias de manutenção e acompanhamento nos próximos 3 meses. Lembrando que tudo isso aí é uma base para o que tem que ser feito, porque tem que ser sempre adaptado ao paciente, à sua singularidade, à sua individualidade, a gente preza muito por isso. Pode passar. E aí eu trouxe algumas técnicas para que vocês possam conhecer. O controle de estímulos é uma técnica comportamental que visa associar a cama ao sono, evitando outras atividades como televisão, celular ou trabalho. A restrição do sono, que é uma técnica também comportamental, que tem como objetivo limitar o tempo na cama ao tempo real de sono, aumentando a pressão do sono.
A higiene do sono, que são práticas que facilitam o adormecer, como horários regulares, então ter um horário fixo para dormir, para acordar, um ambiente relaxante. A reestruturação cognitiva, que é uma técnica cognitiva, que nesse caso da insônia tem como objetivo substituir as crianças disfuncionais sobre sono por crianças mais adaptativas, mais realistas. O treinamento de relaxamento, que são técnicas para reduzir essa tensão física, como a respiração profunda, o relaxamento muscular progressivo, a meditação, a atenção plena. Pode passar. Essas são as referências bibliográficas. Pode passar. E eu queria fazer um agradecimento especial ao professor Cláudio, que está aqui por esse convite. Eu fiquei muito feliz. Se não fosse por ele, a idealização do projeto não seria possível. Também queria agradecer especialmente a minha amiga Carol, que está aqui presente também, que é a minha parceira de projeto junto com a Fran, porque se não fossem por essas garotas nota 10, nada seria possível também. Essa é só uma síntese de um projeto muito maior que está surgindo, que é o nosso e-book, né, Cláudio, que vai ser lançado em breve. E nós ficamos responsáveis por falar sobre o TCC para insônia. Essas são as nossas redes sociais, nosso Instagram, então se vocês quiserem seguir a gente lá. E é isso, pessoal. Espero que de alguma forma vocês tenham entendido um pouquinho sobre como funciona o TCC para insônia.